Boa noite, galera, beleza? Vamos que vamos. Daqui a pouco um convidado especial aí, Silvio Toledo, para uma live fantástica. Silvio, cadê você? Vamos que vamos. Sempre positivo, sempre focado, sempre forte, sempre em atividades físicas. É isso aí, gente. Iniciando uma nova live aqui. Vamos que vamos. Respondendo o Silvio aqui. E é isso aí, gente. Animação total. Gratidão. Mais um dia de vida. Atividades físicas na veia, caminhadas, flexões, alimentação saudável, grandes leituras. E é isso aí. Falar sobre positividade, gente. Grandes temas relevantes. Boa noite, Silvio. É isso aí, Silvio. Nada. Chamando o Silvio aqui. Boa noite, Silvio. Aê! Saudade, pô. Faz tempo, hein, meu? Faz tempo, mas a gente sempre tá aí, né? Trocando ideia, falando sobre o Kung Fu, Sem falando sobre dúvida. mentalidade positiva, foco, atividades físicas, né? Isso que importa. Sem dúvida. O mais importante, né? Na verdade, a gente que vive nessa onda de desenvolvimento, quando a gente fala de desenvolvimento é em todas as áreas, né? Então, a gente sempre tem Sim, que estar por perto aí de pessoas que estão sempre contribuindo. Por isso que é bom, né? Mesmo estando longe, a gente tá, de vez em quando, a gente sempre se fala para poder trocar algumas ideias. Isso é legal. Eu não tô me vendo, né? a gente sempre trocava ideia depois do Kung Fu, né? Nas sextas-feiras, altos papos, cabeça. E, cara, hoje em dia é uma satisfação aqui, ó, ter você presente na live, compartilhar aí. Faixa preta, né? Você. Então, meio que tu que me ensina muita coisa até hoje, né? Eu tenho saudades dos ensinamentos aí, dos insights, de grandes ideias, né? Grandes acontecimentos, dos livros que cada um lia, compartilhar passagens de livros. E aqui o foco, né? Sempre positivo, sempre focado, sempre forte, sempre em atividades físicas. Que eu sempre vi você assim, né? Vai ser papai de novo. Parabéns, viu? Pra você. A gente continua nas atividades. Sim, sim. Com certeza. Muito bom receber Sem essas dúvida. notícias. É legal, cara. O que tu pode falar um pouquinho sobre o tema de hoje pro pessoal? Cara, é igual você falou, né? Essa questão de positividade. Eu realmente sempre busquei, independente da. Porque a gente, né? Não é que a minha vida não tem os desafios, não é que eu não tenha problema, ou não me deparo num dia que às vezes você fica triste, ou até mesmo repense em algumas coisas. Você tem os seus momentos, todos nós temos. O fato é que eu nunca carreguei os meus problemas acima da minha felicidade, né? O problema é o seguinte: toda vez que eu me deparo com determinada situação, eu sempre penso o que isso pode me trazer como lição para a minha vida. Porque sempre, por trás de grandes desafios, eu penso que ele tem um aprendizado. Então é por isso que eu sempre levei a vida um pouco mais feliz, brincando. E você nunca... A gente treinou junto, né? Eu treinei 8 anos de Kung Fu. Se você pegar minha trajetória de Kung Fu, durante 8 anos você nunca me viu reclamar, lamentar. Pelo contrário, a gente sempre chegava lá, era um momento de descontração, porque era um hobby que me fazia muito sentido, né? Sempre fez muito sentido a atividade física para mim. Na verdade, eu tenho como um dos fatores primordiais. Para mim é que nem você está se alimentando, né? De comida, a gente precisa para sobreviver. E a atividade física para mim é da mesma forma, ela tem a mesma relevância em minha vida. Então, por isso que, além de ter os problemas, essa positividade ela veio sempre no sentido de, independente do que eu venho passar,
O que isso vem me trazer como lição para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Acho que é isso. É as lições que eu levo para minha vida, cara. Por isso que eu sempre fui positivo. Não, mas igual você estava falando, a gente não consegue ser positivo 24 horas. Sempre tem os altos e baixos da vida. Sempre, às vezes, por mais que a gente viva a jornada com as pessoas ou dê conselho para as pessoas para ser positivo, ainda mais nesse tempo de pandemia, onde as mídias sociais praticamente um velório, né? Nós nos despedimos, às vezes, dos amigos e dos pais e das pessoas que estão desencarnando, né? E dar positividade, dar uma mensagem de otimismo, fazer com que as pessoas não fiquem também 24 horas focadas em casa só na televisão, despejando uma porrada de informação que deixa as pessoas ansiosas, pelo menos para elas procurarem fazer alguma atividade física, pular uma corda no quintal, jogar bola com o filho, né? Ou com o sobrinho, ou fazer uma caminhada na avenida mesmo. Tem pessoas que se auto-sabotam nesse cenário, né? Cara, agora eu vou ficar 24 horas parado. Boa noite, Mara. E começa a ter mais peso, mais problema de saúde, não foca no positivo, foca no negativo, foca tudo ao contrário. Não foca. Deixa a vida levar, né? Igual o Zeca Pagodinho fala. Mas não se programa em relação a... Do mesmo jeito que a gente acorda e dorme todo dia e tem que se alimentar, fazer praticamente as atividades básicas do dia, além de trabalhar, é também ser positivo, é saudável. Focar no positivo ao invés do negativo, não é? Muito, muito, cara. Com certeza. Ó quem tá aí. Ah, moleque. Cassião, ó. Cássio, boa noite, Cássio. Ó quem apareceu, Cassião. Boa noite, padrinho. Cara, legal, boa noite. Uma das coisas que eu percebi que as pessoas, elas, nesse momento, por mais que todos, né, viviam no mesmo lar, tinha dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque as pessoas foram obrigadas a estar com a sua família de fato, né? Porque foi obrigado, todo mundo foi obrigado a ficar viver mesmo, na realidade de estar compartilhando a jornada no dia a dia, né? Cara, é uma loucura porque aí você percebe onde não existe um relacionamento harmonioso, porque as pessoas não se comunicam. Um dos fatores, acho que para mim é o mais importante, é a comunicação. Porque as pessoas não se comunicam, por exemplo, eu não sei o que é importante para o Carlos, que convive comigo, que talvez durante o dia dele ele precisa daquele momento que realmente faz sentido para ele. Ou seja, de repente você, sei lá, no seu dia de trabalho, tem momento que você precisa se concentrar, focar 100%, sem barulho, né, sem ruído, e a família não sabe dessa realidade. E aí você começa a trabalhar dentro da sua casa. É muito louco isso. E a família não conhece. E aí começa a fazer aquele barulho, puta, aí cria uma desarmonia dos infernos. Por quê? Porque as pessoas não se falam. Ó, família, deixa eu contar um segredo para vocês. Dentro do meu trabalho, eu tenho minha sala. E eu preciso pelo menos de 1 hora de pura concentração naquilo que eu venho fazendo. Então eu preciso da ajuda de vocês. Isso é só sentar, isso, é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo que as pessoas não conseguem colocar no seu dia a dia. E aí é onde vai ter a desarmonia. E já começa a desarmonia justamente porque não tem esse alinhamento, não tem essa comunicação. E aí você falou uma coisa legal, essa questão de você fazer as atividades físicas, né? Você não se deixar levar pela vida. Outra coisa que as pessoas pecaram, a gente, por mais que a gente não percebesse, todos nós temos a nossa rotina diária. E aí se perdeu. E aí outro fator que faz com que as pessoas... completamente no operacional. Loucura total, né? Chegou mais gente aí, ó. Matos. Larry, boa noite, Larry. Cara, porque, sei lá, o excesso de passado que gera depressão, com o excesso de futuro que gera ansiedade, hoje em dia as pessoas não vivem no presente momento, onde Deus, nosso Criador, nos deu a vida para todo mundo, onde muitos não se levantam. Eu vivo repetindo isso para as pessoas. Cara, dá graças porque você acordou. Verdade. Seja positivo. Para que se faça...
Se você foca no negativo e já vive uma vida negativa, você vai brigar com os seus parentes, com seus familiares, com seu cônjuge, com sua namorada, com seu namorado, seu ficante, sua ficante, com o pessoal no trabalho, com seus clientes. Você não começa a ter uma início de dia satisfatório. É mais fácil pular as palavras negativas da sua vida, igual na PNL fala, né? Do que utilizar palavras negativas. Que reclamar é clamar mais do mesmo. Eu clamo que, vou chegar no final do ano, não atingir minha meta. Mas você está fazendo todo dia consecutivo a sua meta? Você está fazendo a atividade da caminhada? Você está fazendo a atividade que precisa? E mesmo que faça atividade, você também está controlando a sua alimentação? Porque colocar lixo para dentro do corpo em si, eu já experienciei muito isso, de comer muita porcaria, muito refrigerante. Você vê, né? Falei, caraca, a pandemia uma porrada de gente engordou. Ah, caraca. E agora eu vou fazer o efeito reverso. Cara, o que agora eu vou comer de coisas sadias para minha vida? O que eu vou pular da alimentação que me faz mal, que não me deixa dormir bem, que não me deixa ter uma noite de sono tranquila, né? Para que eu possa ler bons livros, possa ter atividades saudáveis, possa ter bons papos saudáveis, possa comungar da minha religião ou até das religiões, das fés das pessoas, com puro respeito, puro amor, puro carinho, que tem com os amigos adventistas, amigos budistas, amigos da Seixonoye, amigos da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, amigos de várias outras religiões, que me deixa mais positivo. Porque não vem naquela sinergia de, não, você é dessa religião, então tchau. Não, você é desse partido, então tchau. Entendeu? Ou de cada time de futebol. Cara, a gente tem que viver em harmonia. Eu penso assim, você tá positivo? Aonde que você vai desligar a sua positividade e focar num cenário de atrito e briga? Classes sociais em si que brigam. As pessoas brigam por tantas coisas nas mídias sociais e às vezes não sabem viver em comunhão um com o outro. E aí como você vai querer viver em comunhão um com o outro se você não está em paz consigo mesmo? Verdade. Se você não é positivo e focado com a sua própria energia de vida. Né? Eu acho muito bonito. Você, Lindomar, toda hora lá me levava lá no Namyoren-gyokyo para aprender também um pouquinho, que eu acho muito bonito a filosofia de vida de vocês, que já inicia o dia fazendo as orações, né? Os mantras, e já fica bem mais tranquilo no dia, né? Se todos fizessem assim, não acordaria de mau humor, xingando, chutando balde, brigando. É verdade, cara. Mas eu aprendo com vocês, eu aprendo a aprender e a desaprender. E eu sou ser humano, eu erro, como todos erram. Ninguém é máximo do que ninguém aqui em si. Você pode estar em cima, pode estar embaixo, a vida é altos e baixos, né? É uma linha constante, e quanto mais a gente prega a positividade, o foco, a força em si, e faz as atividades físicas, porque para cada território do conhecimento, você pode ter um conhecimento de bagagem enorme, mas para outros não. Exatamente. E aí que entra a humildade, porque quanto mais humilde você pratica, por mais que você erre feio com as pessoas, e peça perdão, ou simplesmente a pessoa precisa te perdoar porque você errou feio, é no seu tempo e é no tempo dela. E é aí que o tempo causa aquela ansiedade enorme, porque as pessoas brigaram muito na pandemia. Muitos casais que não se conheciam se separaram. Exatamente, não tinha alinhamento. Mas também tem um momento de reverso, de reconciliação. Exatamente, cara. Exatamente. E você vê que essa questão de positividade, você ter uma visão, né, enxergar a vida positiva, dentro de um livro, não sei se você conhece, das 7 pessoas altamente eficazes, conhece? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Os 7 hábitos das pessoas, exatamente. Conhece esse presente aí, bro. Você leu, né? Tem uma passagem. Cara, esse livro foi sensacional, um dos melhores livros que eu li. Gostei bastante. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Tem uma passagem que ele fala o seguinte, que dentro da gente, a gente tem 2 lobos. O positivo e o negativo. Aí ele fala o seguinte, qual é o que se manifesta? Aquele que você mais se alimenta.
Ou seja, então, a sua vida, ela gira em torno daquilo que você vem alimentando constantemente. Desde a hora que, como você falou, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. A forma como você enxerga o seu mundo, porque na PNL fala o seguinte, o mapa não é o território. O que significa isso? A forma como eu enxergo o mundo é totalmente diferente como o Carlos enxerga o mundo. Cada um tem uma visão de mundo. Muitas pessoas acabam tendo problema de relacionamento e não é, às vezes não tem esse entendimento de que eu tenho as minhas necessidades, o Carlão tem as necessidades dele e assim por diante. Porque às vezes eu quero que todo mundo seja igual a mim. Mas aí entra a mente de autoapreço, né? Aquele ego. Exatamente, cara. E aonde tem aí que começa o primeiro passo para as grandes desarmonias, né, dentro do próprio lar. Porque cada um quer impor a sua verdade, quer impor os seus limites, sendo que cada um tem uma visão e cada um tem as suas necessidades. Por isso que eu falo, dentro de um jantar, senta com a sua família, fala, não deixa para depois, não guarda para o dia seguinte. Alinha isso. Se teve problema hoje, alinha hoje, senta. Mas não é impondo, é falando, mas principalmente ouvindo. Porque a transformação de um lar não está no que eu falo, está em como eu escuto o que está sendo falado para mim. Acho que é o ponto primordial. E aí é onde começa. As pessoas não estão acostumadas a ouvirem, né? Exatamente. A comunicação é locutor e receptor, mas as pessoas não estão acostumadas a ouvirem em si. Ainda mais acho que nas famílias que estão com problemas às vezes financeiros ou com problemas de perdas de entes queridos, né? Ou com a pressão da sociedade em si, que tem muitas pessoas desempregadas e não arranjam trabalho, né? Ou com as separações dos casais mesmos que não mais se aguentaram a viverem junto, porque não sabiam como viver junto. Só se via de manhã e de noite, para dar tchau para o trabalho e para se ver à noite. Quando se viram convivendo junto, cara, aí o negócio que apertou mais. Porque às vezes teve sei lá, uma humildade, ou dependendo dos problemas de cada um. Não, vamos, já que tá difícil assim, vamos se separar. A grande maioria optou por isso, né? Só que a só do tempo de que quebrou, a gente vai lá e tenta consertar. Hoje em dia o pessoal não, quebrou, joga no lixo. Só que o ser humano não é lixo, né, velho? Lidar com o ser humano é complicado. É pessoas, tem sentimentos, né? E como você vai motivar uma pessoa para positividade, com foco, para fazer ginástica, atividade física, cara, se ela tá toda machucada por dentro. Né? As pessoas hoje em dia aprenderam a apontar muito os dedos e a falarem esse é o certo e tem que ser assim e pronto, mas não sabe ouvir. Boa noite, Líbria. Chegou o Celcinho. Cara, é muito, meu. É muito, que dicas você daria pra galera hoje em dia para ser positivo, ser focado, ter força em si, né? E praticar sensacional, atividade física. Eu tenho várias amigas que falam que vão praticar atividade física, vários amigos falam, vamos dar um rolê de bike, vamos. Daí só tá eu andando de bike, só tá eu caminhando na avenida. Aí eu mando o zap pra todo mundo e falei, e aí, vocês não iam? Tô sem tempo, tô sem preguiça. Eu falei, caraca, o mesmo tempo que vocês têm de vida, eu também tenho. Cara, a minha principal dica, você falou uma coisa muito legal sobre perdão. Primeiro, nós somos seres humanos. Por conta disso, todos aqui estão para uma evolução diária, porque a vida é uma jornada que você acerta e erra. Essa polaridade, ela existe em várias áreas da nossa vida. Então, o primeiro ponto é aprender a perdoar, depois se perdoar, e perdoar principalmente tudo que você já viveu e de repente você não gostaria de ter vivido. É como se você estivesse limpando realmente, de fato, o seu coração. Esse é o primeiro ponto, para você ter uma vida extraordinária. Segundo ponto é acordar sem nenhum peso. O que significa isso? Eu não sei como é que é no seu dia a dia. Eu sei que você mora com a sua mãe, mas tem muitas pessoas de mais idade, principalmente. Elas já têm o hábito de acordar, pum, liga a TV.
porque elas querem saber o que está acontecendo. Sim, sim. Isso acontece com muita frequência. Ou é TV ou rádio. Então, se você já lembra que eu falei dos lobos, você já inicia o seu dia se alimentando de uma energia negativa. A Fran entrou aí. Sim, sim. Já inicia o seu dia colocando lá, alimentando aquele lobo da negatividade. Porque as informações, tanto do rádio quanto da TV, 90% do que a gente escuta, pode observar, é o viés da negatividade. Só tem coisas ruins. E o que isso vai gerar de benefício para mim? Nada. Porque as pessoas estão buscando essas informações negativas para, de uma certa forma, se proteger. Mas, na verdade, a gente não está se protegendo. A gente está alimentando de coisas ruins que vai estar introduzindo na nossa vida. E isso se reflete um pouco mais adiante. Porque gera estresse, é o que você estava falando, né? Ninguém sabe. O excesso de estresse é excesso de presente. Né? Porque as pessoas não conseguem perceber o quanto essas informações negativas vêm consumindo a sua energia. E às vezes, muitas vezes, a pessoa ela percebe que não fez muitas coisas durante o dia e fala, nossa, mas a minha energia está baixa. É por conta dessa energia. Mas ela não sabe os gatilhos mentais que colocaram nela durante o dia a dia, na rádio, na televisão, né? Eu conheço pessoas, amigas, que tiraram a televisão e a rádio de casa. Cara, aqui não funciona também. Entendeu? Só usa, às vezes, em si, alguns que tem ainda só para ver séries boas, inteligentes, se conecta com algumas notícias por alguns minutos, mas não fica lá focado, porque a televisão está despejando lixo na sua cabeça, né? A própria televisão em si manipula as pessoas para ficar brigando entre elas. As próprias mídias sociais ficam fazendo isso. As pessoas não se dão conta que estão sendo manipuladas, às vezes, por excesso de mídia, excesso de audiência, que elas brigam entre elas e ficam depositando lixo na cabeça das pessoas. Diariamente, né? Cara. Diariamente. Eu nem, de verdade, eu não sei programação de nada de TV, cara. Não assisto TV, não faço questão de assistir. Não me importa. Eu vou buscar notícia que é importante para mim na internet. E aí eu sou o quê? Eu faço a minha pré-seleção. Eu sou seletivo, porque você é seletivo e você seleciona, você não fica lá. Eu não tô separado na televisão, como as pessoas, a mídia só te manipulando. É igual ler um livro, você tem o esforço de ler o livro, ver a página que você pulou. Televisão não, só despeja. Aí a pessoa depois fica só atrás do sofá da cadeira, fica na frente da televisão, não faz o TBC, tira a bunda da cadeira, reclama que tá ficando gordo, que não tá ficando saudável, mas não vai caminhar. Não vai fazer atividade física. E que é bom pro cérebro também, né? Para liberar endorfinas aí, serotoninas da vida, e a gente ter mais saúde. Porque o corpo e o espírito andam juntos. E a alimentação e a atividade física também. É como você quer ter sagacidade e uma vida plena, se você não está fazendo o operacional logístico adequado. Uma coisa sempre vai sair de reta. E quando você não perdoa, você não se perdoa dos erros bestas, os erros às vezes mais babacas que você comete às vezes com pessoas ou com você mesmo. E você se pune todo dia. E tem gente que não sabe se perdoar, não sabe pedir uma ajuda, não sabe falar, cara, eu preciso ir de uma terapia. Eu preciso de um profissional que me ajude porque eu mesmo sozinho não estou dando conta dos meus pensamentos. Né? E é engraçado isso que você está falando pelo seguinte, porque uma das coisas que eu percebi é que todos nós precisamos de ajuda. Por isso que é importante, né, trocar ideia. E para finalizar, para você ter força, foco e superar todo o que te limita, é entender que tudo na vida tem um significado. E esse significado, talvez, ele precisa vir de uma forma negativa para que te empurre e você se torne uma pessoa melhor. É você ter um olhar, porque quando eu tiro meu óculos, eu não consigo enxergar o Carlão direitinho. Né? Eu vejo você embaçado, estou te vendo, mas eu não tenho a clareza. Aí, de repente, eu preciso do empurrãozinho. O que, que é? O óculos. E talvez esse empurrãozinho na vida das pessoas seja as dificuldades, seja os desafios que cada um tem dentro da sua vida. E a pessoa não enxerga isso como um lado positivo.
E aí ela fica lamentando ou reclamando, que é o que você falou. Reclamar é você clamar do mesmo, é como você estivesse pedindo, é um mantra para que as coisas negativas aconteçam na sua vida. E É parece que louco isso. atrai, né? Porque somos energia e o pensamento atrai. E quanto mais negativo você fica com a aura tudo desenergizada, você fica com, não fica com um semblante legal. Perfeito. Tá tudo desarmonioso na sua vida, daí os seus relacionamentos não dão certo, seu trabalho não dá certo, uma porrada de coisas que você quer fazer, de coisas boas para você, você desfoca. E aí você não foca na sua vida, porque as pessoas hoje em dia, elas esqueceram, acho que delas mesmas, estão focadas tanto com seriados ou com outras coisas para fazer, que já estão praticamente manipuladas por isso, que elas esqueceram delas mesmas, às vezes sair e respirar um ar, É né? verdade. Um vento, ver as folhas das árvores balançando. Ao tema, sempre positivo, sempre focado, sempre forte, sempre em atividades físicas. Ó, entrou mais gente, é Roberto, a Silvia, a Madá, o O Ivan. pessoal tá entrando aí. Mandar feijoadas. Bacana. É legal falar sobre todos esses tópicos, mas quando a pessoa não sabe pedir ajuda, que eu aprendi com as pessoas em si, que em um lugar que eu fui para pedir ajuda, que elas falam só ajude quem pedir ajuda. Quem não pedir ajuda, você não deve ajudar. E na vida real é assim também, né? As pessoas às vezes se comprometem a querer ajudar ou ajuda sem a outra pessoa pedir e acaba gerando brigas. Sem dúvida. Né? Porque às vezes, por mais bom que você seja, se a pessoa não te pediu ajuda, às vezes você quer ajudar, às vezes parentes ou família em si, que quer se intrometer muito na vida das pessoas que às vezes não querem ser ajudadas, e aí se lasca. Financeiro também, às vezes a pessoa pede dinheiro, todo mês vai pedir dinheiro. Mas se você der educação financeira, é muito melhor do que ajudar. Exatamente. Melhor que ajudar, porque ninguém é banco. E eu vejo muitas pessoas brigarem por causa disso. Tanto pessoas em casais, como em relacionamentos namorado-namorada, ou os ficantes da vida em si, né? Que às vezes fala, cara, eu terminei com a pessoa, porque ela pensava que eu era banco. Falei, não é melhor às vezes fazer um curso de fluxo de caixa? Né? Ou, pelo menos a pessoa, porque hoje em dia, às vezes os relacionamentos é com base em interesse. As pessoas em si só querem débito e crédito financeiro, mas não estão, às vezes, se gostando, se amando, celebrando a vida a dois, curtindo o carpe diem, viver o momento, viver a jornada, né? Tem pessoas que estão focadas em querer ser estrela, querer ser o auge da sensação do momento, querer ver quais as tendências do momento, mas cada um em si parou de se olhar para dentro de si. Né? Parou de se auto-vigiar, se auto-monitorar. Estou bem. As pessoas não estão conectando mais com... Estão se conectando com o mundo externo, mas não estão se conectando com os seus sentimentos. Pensamentos bons ou pensamentos ruins que eu estou tendo? Está fazendo bem para mim ou não? Sabe aquelas perguntas inteligentes que você faz assim, de 0 a 10, eu estou como hoje? Estou triste ou estou feliz com a vida que eu levo? Né? Ah, beleza, nota 7 ou nota 4. Estou triste. Beleza, o que eu posso fazer para melhorar? Vou continuar reclamando mais do mesmo? Vou ver pessoas fazendo atividade física e vou caminhar também? Porque na caminhada, na jornada, cara, você vai ver, na jornada mesmo, você vai... Quando não é numa esteira, você está num parque, você está numa avenida, você vai ver pessoas no banquinho chorando, pessoas lendo, pessoas dando risada, pessoas apreensivas, pessoas ouvindo música e correndo igual um louco, porque está revoltado da vida, sai correndo disparado, pessoas caminhando bem lentamente porque está triste, pessoas, cada um com um cenário. Então sempre tem algo acontecendo, a gente não é o único aqui. Aí quando a gente vê e fala, tipo, eu faço uma analogia, eu falo, cara, eu não sou a única pessoa que também passa por todos os problemas do planeta Terra. Desde trabalho, desde falta de conhecimento, que eu tenho que correr sempre atrás do conhecimento para também ensinar.
relacionamentos diversos e contribuir com o meu semelhante, né? Porque quando a gente fala que não adianta eu estudar tudo isso, ler tudo isso de livro, mas eu vou morrer e levar tudo isso para mim, não vou deixar o meu legado. Vou morrer com a cabeça inchada. Mas porque às vezes as pessoas têm tanta sede de conhecimento, mas será que eu estou sendo humilde o suficiente também de passar? Não é estrelismo, é passar para as pessoas um pouco o que a gente aprendeu, ou com quem a gente aprendeu, e dar graças, ser grato. Sem dúvida. Pergunta aí, Madá. Sem dúvida. E você vê uma coisa que é engraçado, né? O que eu percebo? Por que essa questão de as pessoas quererem ou não ajuda, né? A gente, né, no passado, você tinha desenhado aí no meu Enneagrama, que ele fala um pouco do perfil comportamental, e dentro do meu perfil, a maioria do que eu fiz, eu percebi que eu era uma pessoa muito orgulhosa. Não sei se você lembra do meu perfil, ele falou muito sobre a questão do orgulho. A gente falou sobre o Enneagrama. Faz tempo, acho que faz o quê? Sei lá, quantos anos? Nós vivemos oscilando nos pentagramas do Enneagrama. Não, eu tô falando do passado que a gente fez junto, mas eu fiz outros, né, perfis, e dentro do meu perfil ele sempre constatou que tinha um lado de orgulho muito forte. Se eu não souber quais são os meus pontos de melhoria, eu não consigo me tornar uma pessoa melhor, eu também não consigo fazer a solicitação de ajuda adequada, porque justamente eu vivo dentro do meu mundinho, dos meus orgulhos, da minha arrogância, da minha prepotência e assim por diante. E aí a gente não percebe. A gente vive um padrão de vida, né? Porque você vive do mesmo, justamente porque você não tem a humildade. Você falou isso, e a palavra correta é a humildade de pedir ajuda para que você se torne uma pessoa melhor. E nos dias de hoje a gente percebe que muitas pessoas têm essa dificuldade. Porque eu percebo que a evolução só ocorre na vida das pessoas quando elas conseguem enxergar que todos nós, sem exceção, precisamos de ajuda. Fazemos parte através de um professor, né? Com certeza, cara, com certeza. Seja através de um professor, seja através de um lado mais espiritual, de algo maior, não sei, cada um tem uma realidade. Porém, a gente não consegue, de repente, viver uma vida extraordinária, porque justamente talvez eu não estou sabendo reduzir algum aspecto da minha vida, seja orgulho, seja vaidade, assim por diante, para que eu consiga avançar cada vez mais, né? E fazer uma caminhada, talvez, faça eu refletir a caminhada, pelo menos para mim, né? Quando eu faço a caminhada, eu reflito muito sobre a minha vida. Aquilo que você falou, é fazer perguntas inteligentes para mim mesmo. Porque isso me força a todos os dias eu não fraquejar dentro daquele Silvio que tem dentro de mim, que é aquele cara que de vez em quando não quer ir para academia, que não está com ânimo nenhum, ou está com preguiça, ou está com dor, e assim por diante. Mas, se eu conheço as minhas fraquezas, as minhas limitações, eu consigo sim me tornar uma pessoa melhor. Porque nessa hora, eu enxergo e falo, peraí, deixa eu ver de mim. Eu começo a me questionar. Deixa eu analisar bem. Eu acho que isso daí está sendo o meu sabotador. Não, eu vou para academia. Eu não penso muito. Eu vou, chego lá, tudo muda, porque a gente vê os nossos amigos, a gente vê pessoas diferentes, conhece realidades diferentes, é igual você falou na caminhada, cada um dentro do seu cenário. E ali você percebe que o seu mundo, que estava cheio de problema, é muito pequeno quando você não enxerga somente o seu umbigo. E as pessoas, elas vêm sofrendo. A cada dia você vai percebendo, através de um diálogo, através de uma boa conversa, né, através de você realmente acolher, né, aquelas pessoas, você consegue perceber que todos os dias eu tenho vários motivos para agradecer. Isso é magnífico. Maravilhoso. Sim, sim. Você tem uma energia boa de tanto fazer, da sua religião mesmo em si, né, que passa o seu conhecimento para a gente. Como você lida em si quando você verifica, igual você se autoanalisa muito, você vê, você falou, eu percebi que eu era muito orgulhoso, eu tive que dirimir isso para transmutar. E toda hora a gente vai transmutar e às vezes vai para a gente pode tirar um defeito, aumentar uma qualidade ou ter mais defeitos ainda. Isso que pira a cabeça. Ou eu errei com uma pessoa no passado, ou com várias.
Como que eu posso voltar atrás e recorrer? E pelo menos não posso mais voltar no passado. Não consigo. Já passou, eu só tenho que ir para frente. Eu não posso ficar olhando para baixo, que eu vou ficar depressivo. Exatamente. Vou ficar pensando merda, eu tenho que ir para frente. Mas as pessoas ficam naquele ciclo. Mas e se eu quiser se restabelecer ou fazer uma reconciliação com as pessoas? Como fazer isso? Na sua visão. Porque a gente, para fazer uma reconciliação, a gente tem que ser humilde de se perdoar. A gente tem que ser humilde de saber os nossos erros, os nossos orgulhos, as nossas vaidades, o ego, a arrogância, a preponderância fora, o nosso egoísmo, joga tudo fora. Chora pra caramba. Se tiver que chorar, grita. Se tiver que rir, dá risada. Pronto, apaziguou, entrou em harmonia e equilíbrio. Como se harmonizar com as pessoas quando a gente já encarou o espelho frente a frente para ser positivo, se amar mais, se respeitar mais, para a gente ter aquela sinergia, porque nem todo dia a gente está acordando disposto, às vezes a gente está com tantas coisas na mente que a gente acorda um pouco depressivo e fala, não quero acordar, eu quero dormir só mais um pouquinho, aí você já está vendo que você está meio depressivo ainda. Porque por mais que você seja positivo, às vezes alguma coisa se incomoda na mente, parece que o tigre, o lobo do bem e do mal, tá toda hora brigando com a gente, 24 horas. Se você não tá focado em alguma coisa, bom, eles voltam a brigar com você aqui. Como lidar com isso? Você já sabe lidar melhor porque você faz os mantras, tudo. Quando as pessoas não vêm de uma religião, não faz mantras, não procura energia, não procura harmonizar com livros, e não sabe se perdoar e não sabe perdoar o outrem. Que dicas você recomenda para pessoas assim, para harmonizar a vida? Você deu a dica. Primeiro de tudo, no meu ponto de vista, é você se aceitar. Você aceitar e se perdoar. Porque nós estamos aqui numa jornada. Essa jornada é uma jornada de evolução. Porque você vai muitas vezes acertar e talvez você erre muito mais do que acerte. E aí é nesse ponto que mora o grande desafio de você poder olhar para dentro, reconhecer e ter humildade de poder dar um passo adiante em reconhecer que, poxa vida, eu errei, eu falhei, sabe? Além de pedir perdão para mim, eu vou pedir perdão para as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Outro segundo ponto é fazer não só uma autoanálise psicológica, fazer uma autoanálise manuscrita, porque isso vai fazer com que você tire toda essa carga, esse peso que as pessoas carregam da mente para o papel. É como se eu estivesse me libertando. Isso ajuda muito. Ajuda muito por quê? Porque você está tirando todo aquele tipo de informação. E eu ainda recomendaria que se fizesse isso como um ritual, como algo realmente grandioso. E se for coisas negativas, escreva tudo que tiver de ruim e no final esse ritual se transforma em um ritual que você estivesse rasgando como se você estivesse tirando de fato da sua vida, se permitindo dar um novo passo, um novo amanhecer, porque o sol amanhece todos os dias, e através desse novo amanhecer, é tentar. Por que tentar? Porque a vida é acertos e erros. É tentar caminhar de forma diferente, com ação, porque não é verbalizar, é fazer, executar as coisas de fato, que vai ser importante, e limpar tudo aquilo que eu fiz no meu passado de errado. Essa é a minha dica. A Madá está perguntando qual é o tema. Fala aí, Carlão. Pensamento positivo, focado, forte, sempre atividades físicas. Faça a pergunta, Madá. Você já falou 2 vezes. Faz pergunta. Apenas suas dicas. Minha mãe tá aí, ó. Minha mãe também. Acho que ela está aí, né? Mas ela estava. Pô. Meu pai sempre foi extremamente negativo, cara. Eu falei, pai, o que adianta ser a vida inteira negativo? Porque você fica na televisão, não foca em outras coisas. Para tudo tem soluções. O que não tem solução é para a morte. O senhor está vivo. Dá graças por mais um dia de vida. E às vezes aprisionamento de as pessoas às vezes não sabem perdoar a si mesmo, não sabem perdoar os erros do passado que outras pessoas cometeram com ele ou com outras pessoas também que fizeram tipo brigas nisso, né? Do passado, presente e futuro, não só do cenário de meu pai, do cenário de vários amigos, colegas e afins.
que às vezes a pessoa se perdoa, a pessoa quer ter o perdão, quer se reconciliar, mas a outra pessoa não perdoa. A outra pessoa se fechou, a outra pessoa não quer mais ver. E aí, lidar com o tempo de cada um, porque cada um tem um tempo do perdão, né? E o perdão não é amnésia. Exatamente. Tem gente que fala, eu perdoo, mas não quero ver nunca mais aquela pessoa na minha vida. Mas aí ela fica com aquele sentimento alimentando ainda, né? Dentro dela, o tigre negro. Tá? E ainda fica um peso na vida dela, porque por mais que ela queira ter uma positividade, como que ela quer perdoar? Igual tá na própria oração, que é para perdoar e ser perdoado. Como você quer ser perdoado e não perdoar ninguém? Eu acho que o exercício da humildade é que as pessoas em si que querem ter positividade, querem ter gás para correr atrás de sinergias boas da vida, a humildade, que é a palavra-chave, ela também saber perdoar. Né? Perfeito, perfeito, cara. O perdão é o melhor caminho para que cada pessoa viva de forma mais equilibrada. É o primeiro passo. Perdão e agradecer, enxergar o quanto cada um, independente da realidade que esteja vivendo, o quanto cada um é afortunado, justamente porque, cara, se você olhar o mundo como um todo, existe uma estimativa, não sou eu que estou falando, é uma estimativa que foi analisada, 3% da população tem saneamento básico. Se eu não me engano, apenas, acho que 2% da humanidade tem água potável. E assim por diante, que deixar de olhar apenas o meu umbigo, olhar o globo como um todo e ver o quanto eu tenho de fortuna, que são momentos, são coisas muito... para algumas pessoas isso pode ser... Pessoas que não dão valor a isso, né, cara? Pessoas que não dão valor a isso, as coisas básicas que muitos não têm. Já pedi perdão e me sentir muito bem. Já me senti... É que o perdão alivia, né? O perdão absolve. Cara, tanto para quem perdoa como para quem é perdoado. E como você quer ser positivo, focado, ter força, fazer as atividades físicas, melhorar o seu corpo, o seu espírito, se você não pratica também as atividades de limpar os pensamentos negativos, de rever os erros do passado, né? De se perdoar com cada erro que você criou para você mesmo. Né? Corpo, me perdoa. Agora eu estou em comunhão comigo mesmo. Estou caminhando. Exatamente. Entendeu? Mente, me perdoa. Aquela mente a mente que mente, a mente que toda hora está acessando diversos desejos, a mente de autoapreço. Que só faz com que você vá para as profundidades, né? Tem pessoas perguntando aqui, Silvão. Mas tem mais pessoas... Isso é profundo, né, cara? Deixa eu ver aqui. Mas tem muitas pessoas que sentem dificuldade de pedir perdão. Tem outro jeito? É escrever. Escrever e ler todo... O perdão eu costumo falar. Ó, isso aqui eu não ganho, isso aqui não veio de graça. Isso aqui foi construído. Músculo se constrói todos os dias fazendo um pouco. Se eu deixar de exercitar, eu peguei Covid, Carlão, não sei se eu contei pra você. Quando eu peguei Covid, eu fiquei 30 dias sem fazer nada de atividade física. O meu braço ficou metade do que ele estava. Murchinho. Mas por quê? Eu parei de exercitar. Então o perdão, talvez, ele pode ser, no primeiro momento, um pouco incômodo, porque é uma coisa, cada um tem uma realidade. Outro ponto que eu descobri, eu tenho dificuldade de perdoar. Mas você só consegue se curar. Dificuldade? Tinha. Como assim? Hoje não. Eu tinha. Todos nós temos as nossas feridas. A gente tem as nossas feridas e a gente tem o lado negro. E o meu lado negro é esses que eu acabei de te falar. Vaidade, orgulho e perdão. É os meus 3 lados negros que eu venho trabalhando constantemente. Da mesma forma que eu faço para criar músculo, eu faço isso comigo mesmo constantemente, diariamente. Porque eu percebo que para eu viver de forma equilibrada, eu preciso primeiro me aceitar. Eu sou um ser humano em evolução, estou todos os dias acertando e errando, e é justamente por isso que eu me perdoo. É justamente por isso que eu me permito errar. E aceitar que cada ser humano, ele entrega. Aí que está o lance. Como você falou, tem muitas pessoas que erram, e
ela não consegue enxergar que está errando. Então ela tem como verdade que o que ela está fazendo é o melhor para ela. E talvez ela está magoando, te ferindo, e talvez deixando cada vez mais para baixo, porque ela não consegue enxergar nisso. Então aceitar que cada um tem uma realidade. E que ela enxerga as merdas que fez, vira até uma espécie de vergonha. E aí ela não... E com a vergonha, falou, cara, eu não consigo agora voltar atrás de tudo que eu fiz. Exatamente, cara. Perdoa. E vai chorar, e fica se martirizando e se martirizando. E aí ela não consegue fazer tudo isso que você falou, né? De fazer como uma espécie de mantra. Cara, eu sou filho de Deus, eu sou filho do universo, do Criador. Eu também erro. E erro feio. Porque você faz muita coisa, mas uma hora você vai errar e vai errar feio. E quando errar feio, é aqui que você tem que ser humildade. Por mais que você entre em depressão, chore, ou perca um ente querido, ou termine um relacionamento de amizade e tal. Cara, as pessoas hoje em dia são livres. Hoje em dia o sentimento de posse tá muito enraizado. As pessoas falam, cara, ela é minha, não é mais de ninguém. Tá mesmo. E se terminar comigo... Eu vou brigar, eu vou matar. Nossa, é muito trágico hoje em dia os relacionamentos. Eu gosto de física quântica, Carlão. Foi feito vários estudos, né? Não sei se você viu, acho que tem um documentário na internet falando de quanto aquilo que a gente verbaliza, ele tem um reflexo muito forte em todos os aspectos, né? Se eu pegar uma água e falar, água, você é pura, água, você é maravilhosa, proferir palavras de positividade, essa água, quando eu congelar, ela vai congelar de uma forma. Se eu verbalizar coisa negativa, ela vai... Ela vai fez esse teste aí lá no Japão, exatamente. Né? Exatamente. O teste do aguado. Exatamente. Então, aí, ó. Acho que dificuldade em pedir perdão é a mesma dificuldade em aceitar a vergonha por ter errado. E superar isso é a chave para poder superar as dificuldades. Forte, exatamente. Né? Por que a gente sente vergonha, Carlão? O que você imagina que seja? Cara, é uma vergonha de não poder voltar atrás. Sei lá. Cada cenário é um cenário, porque cada tipo de erro, comportamentos, atitudes, vai para quem fez e para quem interpretou como que era. E as pessoas erram entre elas. Exatamente. E entre elas. E a questão é do tempo do perdão de cada um também, porque às vezes um tá apto para voltar, eu errei, eu vim aqui, te peço perdão e reconciliação. Mas não é o mesmo tempo da pessoa. Não é no tempo de um ou outro. É no tempo dos dois quererem se perdoar. Ou senão os dois não ficarem em vida, independente de homem e mulher, ruminando as coisas do passado, que não vai fazer bem para ela mesma. Sim. Talvez a vergonha também tenha a ver com aceitação. É o que eu falei, a gente tem que se aceitar. Porque nem toda pessoa gosta de se olhar no espelho e se autoanalisar. Eu sou assim. Exatamente. Cara, ou falar, cara, eu sou bonito. Tipo, o pastor Décio falando, Carlão, eu me olho todo dia no espelho e falo, eu sou bonito. Mas que às vezes eu não seja toda aquela boniteza, mas você tem que se amar do jeito que é, do jeito que o Criador te criou. Você tem que ter a sua autoestima no dia a dia. Pra falar, porque cara, você é esse corpo que você criou. Porque se a gente parar para analisar, a gente tem vários tipos de árvores, mas todas elas florescem. Todas elas, dependendo da árvore, se ela dá fruto, todas elas que dão fruto também dão fruto, quando é cultivado de forma certa. E assim é a realidade de cada ser humano. Todos nós temos como dar frutos, porque cada um tem a sua beleza interior. Por isso que é importante a gente se aceitar, porque todos nós vemos de um único lugar. Todos nós vemos desse Criador aí, que cada um tem como uma verdade. E você se aceitar, entender que você faz parte desse universo, que sua beleza interna é tão grande quanto a do Silvio Santos, quanto de grandes pessoas, grandes nomes, se aceitando do jeito que você é, você se torna um ser humano muito melhor. Não se rebaixando. Tem dificuldade de se aceitar, né? De encarar a realidade, de se ver. Por diversos motivos, às vezes por diversos perdões que elas não fazem com elas mesmas, com o seu semelhante ou com a própria vida. Sim, sim. Minha tia aí tá online. Boa noite, minha tia Lourdinha, um beijo. Boa noite. Tem mais gente online aí. A gente
Eu não sei se foi um comentário aí do... Como chama esse rapaz? Esse é o nome Louro, dele, né? que fez... Muito boa o comentário dele. A Madá falou, mas tem Lorena. muitas pessoas que sentem dificuldade de pedir perdão. Tem outro jeito? Ah, a gente falou sobre isso. Falou? Falamos. Tem diversos jeitos, mas nem todas as pessoas estão aptas, porque tem as pessoas mais fortes e as pessoas mais fracas num conglomerado de pessoas ou num grupo. Nem todos têm as mesmas forças, né? As forças intelectuais, as forças físicas. Cada um tem o seu jeito, né? Para um é mais fácil, para outro é mais difícil, porque é, às vezes, a lombada na estrada dela. Ela não sabe lidar com aquilo, nunca viu aquele cenário acontecer. Né? Exatamente, cara. E aí E às vezes você começa a lidar com, tipo, sei lá, eu sempre falo, né? As pessoas às vezes que não sabem se perdoar ou não sabem aceitar uma separação de uma amizade ou de um relacionamento, começam a usar vícios e muletas e fugas. Fumar demais, beber demais, passar vexame, começar a se drogar com drogas mais pesadas, andar com uma vida desenfreada. E às vezes acaba até morrendo. sem dúvida. Né? O Lourenço comentou aqui, ó. Você viu aí? Não, diga aí. Acho que a vergonha é um fruto da mente de autoapreço, que cria uma autoimagem que não condiz com como realmente está agindo. Ele quis dizer que... E é isso mesmo, porque o fato de a gente falar... Todos nós, eu acredito muito nisso, né? Todos nós temos uma armadura que a gente se apresenta, né? Eu não sou essa mesma pessoa constantemente. Eu costumo dizer que cada um tem uma realidade, tem um papel dentro da sua vida. E saber que você tem os seus papéis, muitas vezes a gente usa uma armadura para mostrar para as pessoas aquilo que... Né? Exatamente. Por isso que eu falei que é importante se aceitar. Aceitar do jeito que você é, sua essência. Porque aí você não usa essa armadura. Você faz o que você achar que tem que ser feito, independente do julgamento das pessoas. Por isso que onde eu estou, Carlão, eu sou sempre esse cara feliz. Se tiver que dançar, a gente vai dançar. Se tiver que brincar, a gente vai brincar. Contar piada, a gente vai contar piada. E é maravilhoso ser como eu sou. Né? Sim, sim. Eu me aceito muito. E isso é um trabalho que eu venho fazendo comigo, porque eu também tinha essa dependência de aprovação de terceiros. Isso você vive dentro de uma prisão. Porque você sempre vai ter que ficar preso ao que alguém vai pensar de você para você agir com ela. Exatamente, cara. Você é exatamente isso, cara. E a real é o seguinte... Tem pessoas que estão tão machucadas na vida de vários problemas, tanto amorosos como profissionais, que são tipo faca na caveira, né? Não sabe se a pessoa está preparada ou se ela vai espanar como você dá aquela informação para ela, por mais que ela seja 100% certa na colocação dela com a vida da pessoa, mas ela não sabe se a outra pessoa está preparada para ouvir o que ela tem para dizer. Às vezes é melhor se calar do que falar e machucar ainda mais a pessoa que já está toda machucada. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é sabedoria, né, Carlão? Isso é sabedoria. Porque conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Eu aprendi lá no filme Poder Além da Vida, o cara fala, cara, a sabedoria está em executar o serviço, aqui nós prestamos serviços. O cara fala, pergunta lá pro tutor dele, lá pro mentor, se você conhece tanto, por que você trabalha num posto de gasolina? Aí ele já taca essa resposta nele, né? E é legal aprender com livros que enriquecem a gente em cenários de conhecimentos evolutivos para a vida. E às vezes nem todos participam da nossa mesma jornada de vida, mas querem aprender com a gente e trocar ideia. E a gente aprende também com as perguntas que nós nunca paramos para pensar. Né? Igual quando a gente dá tipo uma aula, uma palestra, fala, cara, eu nunca pensei nisso. Não é que faz sentido? Verdade. As pessoas, às vezes, em si, elas querem apontar suas verdades, querem falar que elas são ótimas naquilo que elas fazem, mas elas esquecem que, tipo, para nascer, ela precisa de um médico para tirar do útero da mãe, e para morrer, ela vai precisar das pessoas levar o caixão dela para a terra. Né? E para operar, alguém vai ter que abrir a pessoa, para tomar injeção. Ninguém sabe tudo a todo tempo. Você vai escolher as profissões. O que você escolher para você, você vai executar para as pessoas. Né?
é lidar com a mente de autoapreço, é lidar com saber dar e receber. Tem gente que não sabe receber. Fala, cara, estou te dando um presente. Você quer receber? Não, mas aí tem coisa, aí tem coisa. Falei, cara, é um presente. Aceite. Verdade. É o orgulho, lembra que eu falei? O orgulho. Tem pessoas amor, cara. Um abraço. É orgulho. Orgulho em excesso. Tem gente que não é afetivo. Foi criado sempre na efetividade dos pais, que quando você vai lá e dá um abração, um beijo no rosto, cara, eu gosto de você pra caramba. Você desarma a pessoa, você deixa ela perplexa, porque ela não tá acostumada a receber isso no dia a dia dela. É verdade. Eu tenho um amigo que ele faz isso e ele faz muito bem. Ah? E ele é bem interessante, cara. Ele dá um abraço, pode ser quem for, ele abraça e beija, se é homem, se é mulher, e traz uma boa, né, uma boa reflexão. É o que você falou, desconstrói, né, cara? E é uma energia muito boa. Receber um abraço, a psicologia fala, libera oxitocina, que é o hormônio da compaixão. Né? Então, um abraço que você der em qualquer pessoa, se você hoje está passando qualquer dificuldade, para as pessoas que estão assistindo a nossa live, ou vai ver a reprise, se está passando qualquer dificuldade nesse momento, abrace as pessoas que estão próximas de você. Abrace com um sentimento realmente de amor. Porque amor é a conexão maior, é a vibração maior para a cura de tudo na vida de qualquer ser humano, cara. Então abrace e fique 30 segundos. É sensacional isso. É muito, tipo... Cara, não tem como explicar com palavras. Porque acessa o sentimento. Exatamente. Não é? As sinergias, as energias são espíritos que se abraçam. São pessoas que estão precisando doar amor e receber amor. Exatamente. Né? E é legal lidar com esses assuntos, porque tem muitas pessoas negativas, extremamente egoístas, extremamente machucadas, extremamente pobre, que só tem dinheiro e não quer saber mais de ninguém, só quer saber dela, entendeu? E vai vivendo uma vida assim, vai terminar assim, e com todo mundo longe dela, entendeu? Não sabe lidar. Cara, às vezes você vai ver uma família na favela, tá precisando de dinheiro para pelo menos ter uma cesta básica para alimentar os filhos, mas eles estão felizes com um pouco que tem. Sem dúvida. E muitas pessoas ricas milionárias presas nas suas mansões. Não sabe compartilhar um pouco que tem. É muita dificuldade financeira e, claro, diversidades sociais em si, né? Diversidades também, porque todos têm acesso à informação do bem. Nem todos, às vezes, seguem uma religião, princípios, normas, se revoltam e querem descontar no mundo. Né? É muita opressão. As pessoas não conseguem respirar, elas ficam sufocadas. Na terapia mesmo, a terapeuta fala, cara, quando a boca não fala, o corpo fala em forma de doença. As pessoas esqueceram de falar dos seus sentimentos, de abraçar, de falar em primeira pessoa. Eu estou assim, eu estou sofrendo, eu preciso chorar, eu preciso abraçar alguém. Verdade. Não, as pessoas não estão assim, elas ficam só pensando em terceiros. Fulano, ciclano, beltrano, não sei o quê. Quando você vai ver, tá todo mundo permeando a sua mente, mas você não está pensando em você. Não é errado falar não, eu preciso agora focar em mim. E não é errado falar não. Porque você tem que fazer o bem para você mesmo. Tem gente que tem dificuldade de falar não. Se eu falar não, a pessoa vai falar que eu sou prepotente, egoísta, orgulhoso. Cara, mas falar não, você faz o bem, mas você tem que ter a dosagem da sua energia, porque se você vai fazer o bem, você acaba sem energia no final do dia. Você tem que falar, não, pera, eu tenho o meu momento agora. E você vê uma coisa, eu aprendi com um professor Pedro Calabrese, ele é neurocientista e ele fala muito sobre isso. E, cara, faz muito sentido, né? Justamente por que as pessoas elas vivem essa vida medíocre, mediana, em vários aspectos. Quando eu falo, né, no sentido de realmente esse lado mais espiritual, mais humano. Porque o mundo a gente vem vivendo, essa realidade que todos nós vemos vivendo, ela tem por trás de tudo isso, tem um aprendizado. Eu acho que a falta de compaixão, a falta de companheirismo, a falta desse altruísmo, de poder realmente compartilhar e ajudar de fato com as pessoas. Enfim, existem várias faltas. E essa doença veio para poder, algumas pessoas, não são todos, pudesse virar essa chavezinha. Mas o que faz de fato você virar a chavezinha? Porque as pessoas falam assim, viva como se você
vivesse seu último dia de vida. Como se Sim. fosse viver. Na verdade, eu quis ser Temos professor. 30 segundos. Você quer continuar mais um pouquinho ou finaliza assim mesmo? E o que ele me ensinou é o seguinte, não é como se fosse, porque se fosse, por exemplo, se eu fosse pensar que hoje eu morreria nesse exato momento, talvez eu não estaria fazendo live. Posso Mas chamar outra aqui para você finalizar? Que vai acabar. Ah, então, não. Não. Eu agradeço. Como se pudesse Agradeço, morrer velho. agora. Tudo de bom.